Bom dia, mais uma leitura bíblica, logo análise e reflexão. Gênesis 10, as nações descendentes dos filhos de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas das nações em suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cam, Cush, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá, e, entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o território dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que também é pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e Mais. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefé, a Hazarmavé, a Gerá, a Hadorão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Havilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram formadas as nações na terra depois do dilúvio. Análise e reflexão sobre Gênesis 10. O capítulo 10 de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações, pois descreve a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, após o dilúvio, e como deles se formaram os povos e nações da terra. É uma genealogia única, pois não apenas registra nomes, mas traça a expansão e dispersão da humanidade por diferentes regiões, idiomas e culturas. Este texto tem tanto valor histórico quanto teológico. Historicamente, Gênesis 10 nos mostra que a Bíblia reconhece a diversidade étnica e linguística como parte do plano divino. Cada povo mencionado tem relevância na formação das antigas civilizações, como os assírios, babilônios, egípcios, filisteus e cananeus. Nimrod, por exemplo, aparece como o primeiro grande governante, fundador de cidades importantes como Babel e Nínive, simbolizando o início da organização social e política. Teologicamente, este capítulo reafirma que Deus é o Criador e Senhor de todas as nações. Embora os povos tenham se espalhado geograficamente, todos têm uma origem comum: Noé e, antes dele, Adão. Isso reforça a ideia de unidade da humanidade. Todos são parte da mesma criação, com igual valor diante de Deus. A diversidade não é um erro, mas uma expressão da criatividade divina. Reflexão. Num mundo marcado por divisões étnicas, raciais e culturais, Gênesis 10 nos convida a ver além das fronteiras. Cada nome mencionado ali representa uma vida, uma história, uma cultura, e todas têm raízes em um só Deus. Isso nos chama à empatia, à fraternidade e ao respeito. A diversidade humana não deve ser causa de conflito, mas de admiração. Quando compreendemos que viemos da mesma fonte, torna-se mais fácil construir pontes em vez de muros. Assim, Gênesis 10 é mais do que uma lista de nomes antigos. É um lembrete de que a humanidade é uma só família, espalhada pela terra, mas chamada à unidade e ao propósito divino. Gênesis 11, a Torre de Babel e a descendência de Sem.
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali os dispersou o Senhor por toda a superfície dela. Descendência de Sem até Abrão. São estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e teve filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu 403 anos e teve filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu 403 anos e teve filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu 430 anos e teve filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu 209 anos e teve filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu 207 anos e teve filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu 200 anos e teve filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu 119 anos e teve filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã, descendência de Terá. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Sendo os dias de Terá 205 anos, morreu Terá em Arã. Análise e reflexão sobre Gênesis 11. Gênesis 11 pode ser dividido em duas partes principais. A história da Torre de Babel, versículos 1 a 9. A genealogia de Sem até Abrão, versículos 10 a 32. A Torre de Babel, unidade com propósito errado. O capítulo começa destacando que toda a terra tinha uma só linguagem e uma só maneira de falar. Essa unidade de comunicação representava um grande potencial para a humanidade. No entanto, ao invés de usar essa união para glorificar a Deus, os homens decidiram edificar para si uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus, com o objetivo de fazer um nome para si. Vão 4. Isso demonstra arrogância, independência de Deus e idolatria do ego humano. A torre simbolizava um esforço humano de alcançar o céu, não por meio da fé ou da comunhão com Deus, mas pela força própria. Era um símbolo de autossuficiência e ambição desmedida. O medo de serem espalhados, 24, revela sua resistência ao mandamento de Deus dado após o dilúvio, que era o de encherem a terra, Gênesis 9:1. A humanidade estava escolhendo segurança e fama ao invés da obediência. A resposta divina é marcante. Desçamos e confundamos a sua linguagem. Vonte 7. Deus age para impedir que o pecado se multiplique ainda mais. Ao confundir suas línguas, ele os forçou a se dispersar, cumprindo, ainda que à força, o propósito original de povoar a terra. O nome Babel é dado, significando confusão, e dali nasceu a diversidade de línguas e culturas. Lição importante. A unidade humana, quando guiada por orgulho, leva à ruína. A verdadeira unidade deve estar baseada na submissão a Deus e em propósitos eternos. A genealogia de Sem até Abrão, o caminho para a promessa. A segunda parte do capítulo traça a linhagem de Sem até Abrão, futuro Abraão. Essa genealogia
marca a transição da história geral da humanidade para a história específica do povo escolhido por Deus. É interessante notar que Éber, de onde deriva o nome Hebreus, está nessa linhagem. Outro destaque é Peleg, cujo nome significa divisão, uma provável referência à dispersão da Torre de Babel, mencionada em Gênesis 10, 25. A genealogia culmina em Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã morre cedo, deixando um filho chamado Ló, que mais tarde terá papel importante na história. Terá então parte com sua família rumo a Canaã, mas se detém em Harã, onde morre. Esse trecho é fundamental porque prepara o caminho para a aliança de Deus com Abrão no capítulo seguinte, Gênesis 12. A história da redenção se estreita agora para uma única família, a de Abraão, que será o canal da bênção divina para todas as nações. Reflexão. Gênesis 11 nos ensina que nem toda união é positiva se for movida por motivações erradas. A humanidade unida em orgulho é tão perigosa quanto dividida em conflito. O projeto de Babel mostra o desejo humano de viver sem Deus, buscando segurança, identidade e poder próprios, algo muito presente ainda hoje em nossa cultura. Mas o que Deus fez ao confundir as línguas não foi punição apenas, foi também graça. Ele impediu que o mal crescesse rapidamente e preparou o cenário para levantar, por meio de Abrão, um povo separado com uma missão redentora. Também somos desafiados a perguntar: estamos construindo torres para nossa glória ou altares para glorificar a Deus? Nossas ambições são motivadas por orgulho ou por submissão ao plano divino? Deus não é contra projetos grandiosos, mas ele se opõe ao orgulho e à independência espiritual. Por fim, Gênesis 11 nos lembra que, apesar da confusão e dispersão da humanidade, Deus continua conduzindo sua história. Mesmo em meio ao caos, ele prepara o caminho para a redenção, começando com um homem, Abrão, por meio de quem virá a esperança para todas as nações. Obrigado a todos, tenham um ótimo e abençoado dia, nos vemos na próxima leitura bíblica. Se você gostou, deixe-se joia, se inscreva no canal, que Deus abençoe seu dia sempre.